Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Você e a Lei, que a SIC Internacional transmite às terças-feiras, a partir desta hora. É importante que saiba que o nosso comentador residente neste programa, o Dr. Moisés Absan, está connosco também e pode o senhor telespectador em sua casa colaborar connosco, interagir e pode fazê-lo através do telefone 973-589-3890. Este programa é em direto, estamos, portanto, perfeitamente à sua disposição para atendermos a sua chamada telefónica, saber qual é a sua dúvida, ou o seu pedido, ou o seu comentário sobre qualquer assunto que diga respeito à imigração, divórcios, condução com álcool, tudo o que diz respeito à jurisprudência, portanto, ao direito. Nós estamos aqui para o ajudar. Também pode seguir este programa através da www.vejatv.com. É um programa que pode ver em transmissão, este programa pode ser visto em transmissão pelo mundo inteiro também, não só em todo o território americano. Portanto, estamos perfeitamente à sua disposição e nós repetimos 973-589-3890. Portanto, é tão simples como isso. Moisés Absan, ainda não temos definições contra a imigração, mas temos, com a morte do juiz Scalia, um conservador republicano, a possibilidade de o Congresso e o Senado aprovarem uma opção do presidente Barack Obama, que é também, ele apresentou três hipóteses, três opções, de republicanos moderados, o que pode ajudar muito também, não é? Porque por outro lado, há um impasse. Passou a haver um impasse. Mas agora que nós temos 4 conservativos e 4 liberais, então tudo está no meio, precisa número 9, para poder jogar para um lado ou para o outro. Jogar um lado para o outro. O problema é que o presidente é a pessoa que tem direito de nominar um novo juiz. e o que acontece é o direito do presidente. Mas a pessoa que ele nomeia tem que apresentar em frente do Senado e eles têm que confirmar, aprovar. Mas o que está acontecendo agora, os republicanos que estão no Congresso estão falando, nós nem queremos falar sobre isso, não vamos falar nada sobre isso e não queremos saber, vamos esperar até que tenha o próximo presidente. Portanto, se calhar Hillary Clinton, eles vão ter mesmo que aprovar alguém, não é? Mas isto não acontecia há uns anos atrás, quando o presidente dos Estados Unidos, ou os presidentes anteriores, submetiam alguém à apreciação do Congresso e do Senado, e havia pelo menos aquele sentido patriótico de vermos quem é, estudarmos e analisarmos o perfil do candidato. Agora já é tema de campanha, já se diz, nós não vamos aceitar. Eles falaram a ideologia política está à frente dos interesses do país. Mas eu creio que não é só aqui, acontece praticamente por todo o mundo. O mundo inteiro é assim? Sim, no mundo inteiro, porque a ideologia sobrepõe-se aos interesses dos países e isso é perigoso e é complicado. De maneira que vamos ter, provavelmente, ficar num impasse até em relação à nova lei de imigração. Sim, que era suposto os juízes falarem agora em maio, não é? Em junho, sim. Eles vão fazer uma decisão sobre a lei de DAPA. Vão fazer ou vão adiá-la? Não, eu penso que eles vão fazer em junho, mas o problema é se não tem 9 juízes, sim, pode ser empatado e não vai aprovar. E essa é a lei que dá direito para pais, irmãos e cidadãos americanos para conseguir uma permissão de trabalho, para poder viver nesse país e poder viajar. Então, e isso afeta quase 5 milhões de pessoas que estão ilegal aqui no país. Portanto, em princípio, toda esta situação dos tais 12 milhões já se começou a ver no último debate republicano, que foi o passado fim de semana, que pelo menos já Rubio, Kasich, e isto é importante dizer, Kasich e o próprio Jeb Bush a falarem sobre a possibilidade de se encontrar um entendimento em relação à nova reforma imigratória. Sim. Já há 3 a falar, com exceção de Ted Cruz e de Donald Trump. Que eles estão falando que é um pouco diferente dos demócratas, é que os demócratas falam nós queremos um caminho para a pessoa que entra nesse sistema poder ser um cidadão americano. E os republicanos é o contrário. Os republicanos, os 3 que querem ajudar os imigrantes, falam é um caminho para receber a green card. Residência legal, mas não vai poder aplicar para a cidadania americana. Nos próximos anos, sim.
qualquer um seria bom para os imigrantes agora, melhor da situação que eles têm hoje, mas o problema é as outras pessoas, como Sim. Donald Trump. Curiosamente, Moisés, Cruz. a Califórnia aprovou vários diplomas. Um deles foi a atribuição de carta de condução para indocumentados. Já há 900 mil imigrantes indocumentados na Califórnia que conduzem, portanto, que dirigem. E, curiosamente também, permitiu e permite aos indocumentados que possam abrir as suas próprias empresas, as suas próprias companhias. Portanto, a Califórnia está à frente neste momento no apoio aos imigrantes indocumentados. Sim, Califórnia sempre estava em frente de todas as coisas. A fronteira liberal. com o México, não é? Yeah. Aquela muita aproximação ao México. Não é? Yeah. Mas é uma pena que aqui em New Jersey e New York, as pessoas ilegais não têm o direito de dirigir o carro. Mas eles, tem Connecticut, não é? Neste momento. tem Connecticut, agora sim. eles podem ir lá. Mas obriga a residência naquele estado. E, Eles têm que provar que residem eles lá. vivem lá, então eles têm que alugar um apartamento, tem um telefone no nome deles, Claro, para poder conseguir a licença no outro estado. O problema é que muitas dessas pessoas, eles têm a licença num estado e eles têm a registração do carro No outro. nesse estado, Claro. aqui em New Jersey. A polícia para ele e olha os dois e fala, onde você vive? Aqui ou lá? Isso cria um problema. Cria uma série de problemas. Portanto, nós vamos convidá-lo a telefonar, se tiver alguma dúvida sobre imigração, 973-589-3890. Hoje também publicámos no Jornal Luso-Americano uma notícia referente aos passaportes, Moisés Absan. A dificuldade que neste momento há em obter passaportes, renovações de passaportes, uma vez que existe um tráfego muito grande nas autoridades americanas na emissão de novos passaportes. Porque há 10 anos o governo americano solicitou e exigiu que todos os americanos que saíssem do país e que fossem para as Caraíbas ou para o Canadá tinham que ter um passaporte americano. Um passaporte americano dura 10 anos. Portanto, estamos exatamente no tempo em que as pessoas têm que renovar os seus passaportes, de maneira que as autoridades de imigração dizem que o fluxo de informação e de renovações é enorme e está a demorar 4 a 6, 8 semanas até para se conseguir arranjar um passaporte. E este é, de facto, uma das situações muito complicadas que as pessoas têm que ter em conta. Mas se tiver que um passaporte com urgência custa pouco mais de 60, são $65. Sim. A renovação com urgência e dá 3 semanas de passaporte. Você pode conseguir um dia também, se você tem uma passagem marcado já para os próximos dias. Você tem que ir na escritório do Passport, tem um aqui em New York e outro em Pensilvânia, e tem que esperar cedo, de manhã. Ou tem essas companhias aqui em New York que faz todo esse processo para você e cobra $200 e eles vão esperar na linha para você. Exatamente, mas neste caso muito curioso é que é preciso que as pessoas já se comecem a preparar para as suas viagens no futuro, porque se qualquer dia demora 8 semanas ou 12 semanas, já estamos com 3 meses de atraso nos passaportes. E há gente que quer embarcar para Portugal e para o Brasil e para outros países. Eu penso que tudo isso... Em abril, ou maio, ou junho, e é difícil já. Tudo isso é só para o governo ter mais dinheiro. Mesma coisa que aconteceu uns anos atrás, o Green Card era válido para a vida inteira. E depois mudaram só válido por 10 anos. Então, cada 10 anos, o governo ganha mais dinheiro. E agora com os passaportes é a mesma coisa. Ele só tem que achar qualquer jeito para conseguir mais dinheiro. Uhum. Esse é, de facto, uma situação. Também hoje surgiu a notícia de que as pessoas que queiram ter menos burocracia na passagem pela segurança nos aeroportos podem pagar $65, ter um passaporte americano, colocar uma sessão de fingerprints e têm direito ao chamado pre-boarding, portanto, o pre-approved. E quanto eles têm que pagar para isso? $65. Então, isso que acontece. Portanto, já sabe que em vez de esperar na sua fila, e eu acho que isso só é bom para quem viaja muito, não é? Homens de negócios. Também, se você está aplicando para a imigração por visto H1B, que demora uns 6 meses para receber a aprovação, se você paga $1.000, eles fazem tudo em 15 dias. Então, é uma questão de dinheiro, não é? É uma coisa de dinheiro. É uma questão de dinheiro. E até a segurança das pessoas, estamos o pre-approved. A mim não me dá grandes garantias, não é? Porque mesmo um homem de negócios pode vir a ser, no futuro, um potencial terrorista, ninguém sabe.
Também depende em que país ele for. Sim, mas tem que Se ser ele de for- passaporte americano. Se ele tem passaporte americano e Mas ele pode ser de outro país, visitou claro. a Síria, Sim. quando ele volta, eles vão querer saber o que ele está fazendo Depois aí. tiram-lhe o pre-approve, não é? Yeah. Porque é preciso, de facto, muito cuidado. Portanto, o nosso telefone é o 973-589-3890. Aguardamos a sua chamada telefónica, se nos quiser ligar e colocar a sua questão. Parece-me, de facto, ainda bastante longe uma hipótese de uma provável amnistia ou mesmo até de uma lei de imigração que venha reformar as coisas todas. Well, olha, claro, duas coisas seria muito bom. Se o juiz da Corte Suprema vai ser um que Obama quer e vai ser uma pessoa liberal Sim. e vai ajudar. E segundo, depende de quem ganha a corrida para presidente. Se é um democrata, claro, eles vão querer aprovar uma reforma. Se é Rubio, Não é Kalish, viável. Não é viável. não, porque o republicano não vai ter, mas se é essas três pessoas, tem possibilidade de ter um caminho no meio. Agora, claro, se Trump ou Cruz ganha, aí não vai ter nada. Sim, as sondagens para as próximas, os próximos cálculos vão ter lugar agora em Carolina do Sul e também em Nevada. Portanto, são sítios com grande densidade de cidadãos multiétnicos de outras nacionalidades, portanto, sobretudo hispanos, que estão com Hillary Clinton. Portanto, a Hillary estará à frente e também nesses cálculos também Donald Trump está do lado republicano. Eu queria informar apenas os telespectadores que queiram ligar, podem ligar. Tivemos aqui um pequeno problema técnico, mas já está resolvido. Portanto, telefone 973-589-3890 para as suas perguntas. E estamos exatamente a falar sobre imigração e sobre os próximos primárias, republicanas e democratas. Como já sabe, já houve dois caucus, não é? Iowa e North Carolina. E agora aguardamos Carolina do Sul, Nevada, este fim de semana. Aliás, no dia 20, portanto é já quarta-feira, quinta-feira. E depois ainda temos mais 44 estados para apoiar alguém. Vamos ver o que acontece. New Hampshire, aliás, já tivemos New Hampshire também, exatamente. Foi New Hampshire e Iowa. Agora temos Carolina do Sul e Nevada. Mas, de qualquer maneira, Hillary Clinton surge à frente das sondagens, Donald Trump também do lado republicano. Há uma diferença de Hillary para Sanders na ordem dos 20 pontos percentuais, o que é muito. E também o próprio Donald Trump surge à frente de Ted Cruz e de Marco Rubio com 13% e Ted Cruz com 15%, mas depois tem Donald Trump com 30 e 40 e tal por cento. Portanto, ele deverá ser, de facto, o escolhido para um embate forte com Hillary Clinton, mas no final, afinal de contas, as intenções contam e pendem para o lado da candidata democrata, que já se fizeram várias sondagens nesse sentido. Sim. E vamos ver o que acontece com Donald Trump, porque o jeito que ele está fazendo essa corrida, as coisas que ele fala todos os dias, outro dia ele chamou o Ted Cruz um mentiroso, e ele fala de um jeito que não é como o presidente normalmente fala. Sim, não pode. Então, eu penso que muitas pessoas não vão gostar disso. E, no fim, ele vai ter problema. Vai ter, com certeza. Maria, boa noite. Como está? Em Newark. Boa noite. Diga, minha senhora, como está? Diga. Don't falar de laws, everything. What about a law, to have a tow truck, to call and get your car's blocked out of your driveway? Okay? Because right now, isto é ridículo aqui no Newark. E onde é que está? Está lá? Tem uma casa, tem signs de don't block my driveway, e eles continuam. Você chama a polícia e diz que é uma emergência, que eu tenho que sair, ok, para ir buscar uma medicina aos meus filhos, and they're still not coming. E isso é uma situação muito complicada. Já falámos aqui várias vezes disso. E o carro que está a impedir o seu driveway é um carro que a senhora reconhece ou não sabe de quem é? Não sei quem é. É uma chatice. Moisés Absé, a pergunta que eu vou colocar é uma questão. No caso de haver é considerado portanto, há direito a multa, isto? Não considera um crime estacionar um carro? Não é um crime. Não é um crime, mas é uma violação dos direitos das pessoas. Das leis. E,
Claro, se essa senhora liga para a polícia, eles têm que fazer uma coisa. Não fazem. O E problema é esse, é que não há gente suficiente para fazer. Isso por causa do governo de Newark, não quer mexer com isso. Essa é uma situação extremamente complicada. Aliás, eu vejo o desespero das pessoas, e esta senhora tem toda a razão, aproveita um programa em direto para nos falar de uma situação que se está a passar e que é comum aqui em Newark, que é exatamente o bloquear o estacionamento privado das pessoas quando estas têm necessidade de sair de casa. Umas semanas atrás, nós tinha aquela mulher aqui que é um assemblywoman. Sim, a Helena Pintor. Já E ela colocámos falou essa questão. exatamente desse problema. Exatamente, já colocámos essa questão ao vereador Augusto Amador também. Não houve hipótese de conseguir, porque a polícia não tem efetivos suficientes para socorrer situações de não emergência. E esta é uma situação de não emergência. Portanto, a pessoa pode estar ali várias horas que as autoridades não aparecem. Nós temos mesmo problema com essas agências de viagem. Sim. Ilegais. Notário públicos que faz o trabalho para os imigrantes fingindo que eles são especialistas em imigração. Sobretudo empresas, sobretudo hispânicas. Pela simples razão que a palavra notário em espanhol é advogado. É uma coisa importante, mas aqui o notário, você sabe, não é nada. Você paga $10 por ano e você pode afirmar que a assinatura da pessoa é verdadeiro. Mas o que acontece, nós tínhamos, na Associação de Advogados da Imigração, nós tínhamos um grupo que fez um apontamento com o procurador aqui em Newark, e nós mostramos todas essas pessoas que estão violando a lei, fingindo que eles são advogados, e que eles falaram para nós nós não temos tempo para isso. Nós temos outros problemas mais sérios, então não vamos mexer com isso. Então, no fim, nós não sabíamos o que fazer, porque se a Associação de Advogados não quer ajudar, e se o procurador de Newark não quer fazer nada, no fim, as pessoas continuam. A mesma coisa quando esses caras parqueiam em frente de uma casa. Exatamente. Aliás, em relação... E existe ainda muita gente a fazer fraude com situações de imigração. Lembro-nos, por exemplo, de uma senhora portuguesa em Kearney que dizia que era funcionária da imigração e enganou dezenas de pessoas. E nós estivemos juntos nessa situação. Já lá vão 8 anos, 10, 8. E também nem tem advogados que têm licença, mas que não sabem como fazer a imigração nesses casos. Cometem erros. E eles também, estão cobrando $24 mil para fazer um caso que eles nem podem ganhar. É incrível. Exatamente. É esse mas o problema. Acontece é que escolher advogado é como escolher um mecânico ou um médico, não é? Portanto, ou é bom ou não é. Ou é mau e cobra muito, não é? E isso é uma situação... Ou não tem muito negócio e cobra muito para cada pessoa que entra no escritório. Exatamente. Portanto, é conveniente que o seu telespectador veja e procure convenientemente o seu advogado. O advogado tenha nome, que tenha reputação e, sobretudo, que tenha trabalho feito no mercado e que as pessoas conheçam para evitar situações menos ortodoxas e que podem levá-lo àquilo que nós chamamos de fraude ou de confusão, que depois não lhe permite reaver nem o dinheiro, nem o seu estatuto de imigração. E sabe o que é? Muitas das pessoas, eles fazem qualquer coisa para conseguir uma permissão de trabalho. Porque isso que as pessoas precisam. Mas eu já vi tantos casos que eles criam um documento de casamento falso, que casou com um americano, registra o caso com a imigração, automático, em 4 meses recebe a permissão de trabalho, e tem uma entrevista, mas ele nunca notifica os clientes que tem uma entrevista. As pessoas pensam que... tem o seu problema resolvido, não é? E o que acontece? Anos passam e eles casam com um americano, vai na imigração e eles falam, olha, eu preciso de um divórcio daquele outro casamento. E as pessoas falam, que isso? Eu nunca fui casado. É uma situação muito complicada. Por isso é que existe muita gente a fazer muitas perguntas sobre essas situações dos cartões de trabalho. Vou falar para o Sr. José, que está em Carem. Boa noite, Zé. Está bom? Boa noite. Boa noite, como está? Boa noite, José. Eu queria fazer uma perguntinha. Diga. O meu cartão verde... Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. O meu cartão verde já acabou em 2015.
Sim. Ok? Eu ainda posso renovar, agora queria fazer a aplicação para cidadão. Sim. Olha, se você pode aplicar para a cidadania americana, vale a pena, porque você vai gastar quase o mesmo dinheiro aplicando para o novo Green Card. O processo demora 6 meses para tornar cidadão americano e para o novo Green Card demora 3, 4, 5 meses, qualquer jeito. Então, se você pode aplicar, é melhor para aplicar para a cidadania americana. É bem mais simples, ó Zé, fazer isso porque assim fica logo com o passaporte americano, escusa de andar com cartões verdes para um lado e para o outro. Não tem problemas, porque isso já acabou há um ano. O prazo? Não tem problema nenhum. Não. É como uma licença de dirigir. Quando a licença termina, você não pode dirigir, mas você não perde a licença, você só tem que ir pagar a taxa e você receber uma licença nova. Já percebeu, Zé? É tão simples. Tá? Tá? Ok. Obrigado. Portanto, este é o conselho que nós damos a toda a gente, é exatamente aplicar para a cidadania americana se o seu cartão verde estiver prestes a expirar. Porque dá-lhe logo a possibilidade de poder beneficiar de todas as prerrogativas de ter um passaporte americano na sua mão, que é muito importante, até para a reforma, não é? A vida é muito mais fácil para a pessoa fácil. que tem o passaporte americano para entrar no país, sair do país, tudo vai mais fácil. E depois o importante também é referir que, no caso de um felony ou de um crime qualquer que possa acontecer, com o passaporte americano nunca terá hipótese de ser deportado. Não. Com o cartão verde pode ser deportado. Yes, é verdade. Com cartão verde, qualquer Muito crime, difícil, sim. você pode ser deportado. É isso que é o problema. Mas com cidadão americano, Sim, ele não deporta, põe você na cadeia para a vida inteira. exatamente, mas não há deportação. Essa é de facto uma situação. Existem muitas situações ultimamente e têm acontecido muitas de violência doméstica aqui na nossa comunidade. Houve pelo menos relatados 3 ou 4 casos na semana passada de violência doméstica exercida de homens sobre mulheres, portanto. 2 dessas situações são com portugueses, outras 2 com brasileiros. Numa das situações houve detenção do casal, noutra situação ninguém apresentou queixa, portanto, não. Mas mesmo não apresentando queixa, essa é a pergunta que eu faço, traz algum problema a quem, numa situação destas, quando é detectado uma situação de violência doméstica, mesmo que nenhum dos intervenientes apresente queixa? Se não fez uma queixa, Não houve queixa formal. Nada vai acontecer. Mas se uma pessoa, vamos falar que está casado com um americano ou residente legal, e tem um problema por causa de violência doméstica, essa pessoa pode conseguir o Green Card. E tem um processo especial para isso. Estamos a falar da vítima, não é? Tem que ser uma vítima, quem claro. for vítima de violência doméstica. Sim. E a coisa interessante é, normalmente, se a pessoa entrou por a fronteira, não entrou legal, não tem direito de receber o Green Card dentro dos Estados Unidos. Mas se é um caso de violência doméstica, isso não importa, você vai receber o Green Card aqui nos Estados Unidos. Tem é que exatamente provar que, afinal de contas, foi vítima dessa violência, existem provas dessa violência. Precisa das provas, tem que ir na polícia, tem que ir na corte, conseguir uma ordem de E creio também que o indivíduo que agride tem que ser detido e julgado culpado desse crime, Sim. não é? Yeah? Não é só dizer que ele bateu-me, não é? Não, porque eles não vão acreditar isso. Claro. Mas você pode mostrar umas provas que você chamou a polícia, que você... Que a polícia encontrou marcas de violência. Se tem marca, tem que tomar fotos e ir diretamente para o hospital e imediatamente tem que aplicar para uma ordem de proteção. Quando você tem essas coisas assim, então é quase uma garantia que eles vão aprovar o Green Card. Telefone 973-589-3890 é o telefone do estúdio. Pode ligar-nos, fazendo qualquer pergunta que ache interessante. O programa está a ser transmitido também pela Veja TV, www.vejatv.com e, obviamente, que os temas aqui são perfeitamente abertos e disponíveis desde o momento que se encontrem dentro do parâmetro normal da jurisprudência ou do direito. E, portanto, também referir uma pergunta que nos fizeram esta semana. Um visto O pode ser revalidado? Revalidado significa... Sim, até 3 anos pode ficar. Quer dizer, a aqui. pessoa que tem um visto O há 1 ano e o prazo é de 5 anos, não é?
Eu penso que o prazo... 3 anos ou 5 eu penso que é 3. 3. E pode pedir... Pode renovar. Desde o momento que tenha... É preciso ter outro patrão ou não? Não, o mesmo pode pedir para renovar, para continuar. Portanto, é o mas indivíduo. No fim do prazo, a pessoa tem que sair do país e ficar fora um tempo antes que volte com visto O. Normalmente é 1 ano. Portanto, 1 ano fora do país? Para voltar com o mesmo visto. É que este indivíduo tem um visto há 1 ano e é válido por 3 ou 5 anos. E quer continuar cá. Ele pode continuar se tiver... Ele pode continuar, ele pode mudar o trabalho dele, se ele quer, mas tem que ser um trabalho do mesmo nível. É isso que eu estou a perguntar. É exatamente esse trabalho. É o mesmo trabalho. Portanto, passando para o outro lado, ele pode passar. Ele pode, mas ele tem que achar um trabalho que dentro é do do mesmo nível, que precisa a diploma dele, a experiência dele. Sim, mas não tem que sair do país durante 1 ano. Pois não. Não precisa sair. Era isso exatamente que eu ia perguntar, que é uma situação que nos colocaram esta semana e que é de um residente, é um brasileiro, cidadão brasileiro, que nos fez essa questão, colocou essa questão. E ele é um operador de televisão, de câmara de televisão, e está com visto O de pessoa extraordinária, o que é notável. Mas neste momento encontra-se numa situação complicada porque deixou de trabalhar porque o patrão deu-lhe layoff e ele está numa situação... Ele não tem muito tempo para mudar para o outro. Agora, ele está trabalhando com o patrão americano, não? Estava, agora já não. Ele podia, se ele tinha um patrão, vou falar do Brasil, um jornal, uma revista, rádio, televisão, ele pode mudar para um visto I. Pronto, isso é um visto jornalista, sim. Um visto jornalista. E aí pode fazer essa mudança. Pode fazer. Prazer, está em Long Island. Muito boa noite, como está? Boa noite, estou bem, muito obrigada. Ótimo, então coloque lá a sua questãozinha para a gente conversarmos um bocadinho. Não esteja atento à sua televisão porque vai haver uma diferença de 10 segundos. Eu era para fazer uma pergunta ao doutor advogado. Sim. Sim, senhora, por favor. Já ouvi, diga. Pronto. Eu sou cidadã americana. Ok. Mas o meu passaporte caduca 16 de junho. Ok. Mas eu tenho passagem marcada, tenho a passagem marcada para 16 de junho, assim é que é. Eu quero renovar o passaporte, mas eu queria perguntar se posso renovar com 2 ou 3 meses com antecedência. É que tem que fazê-lo já, porque está em março, fevereiro, portanto, se pedir em março, abril, maio, junho, tem 3 meses, são 12 semanas. Neste momento eles estão a demorar 6 semanas. Então boa ideia para fazer. Posso renovar, mesmo que faltem 3 meses para acabar o prazo? Pode renovar, sim. Pode renovar. Pronto. Pode renovar e já fica muito sossegada porque deixa de haver problemas. E não espera muito tempo, porque no fim, se você não tem o novo passaporte, você não vai poder embarcar num avião. Isso que é o problema. Pronto, então trate já da renovação, está bem? Pronto, obrigado. Deus, prazeres, obrigado. Este é exatamente um convite que estamos a fazer às pessoas, façam e procedam à renovação dos seus passaportes este ano, sobretudo 2016 e princípio de 2017, com muita rapidez, porque o fluxo de renovações nas autoridades americanas é de sobrecarga de trabalho e de algum atraso na emissão de renovação dos passaportes. Portanto, é importante que faça isso. Tem muitos atrasos na imigração. Exatamente, não é só isto. E na corte é pior de todos os lugares. A situação dos tribunais está má nisso? Sim, porque agora, quando eu tenho um caso, eles vão julgar o caso na corte, o juiz me dá uma data 3 anos no futuro. Praticamente é garantir a permanência da pessoa aqui por mais 3 anos, não é? E o que acontece, se a pessoa não tem um caso muito forte, o advogado manda a pessoa sem advogado a primeira vez. E o juiz fala, você precisa de um advogado? Ele fala, sim. Ele dá uma data 6 meses no futuro. Depois o advogado vai lá e o juiz fala, está pronto para continuar. Não, juiz, eu peguei o caso outro dia, tem que estudar o caso. Aí o juiz dá mais 6 meses. Mais 6 meses. E aí você dá entrada em um processo e eles marcam uma data 3 anos do futuro. Agora, durante esses 4 anos, qualquer coisa pode acontecer. Pode ter um casamento, a lei pode mudar. Sim, claro. Tem muitas coisas que podem acontecer. Há muita coisa. Portanto, a ação da imigração no que diz respeito e já falámos disso aqui várias vezes, de deterem gente indocumentada neste país, dizia e diz apenas respeito a pessoas que são procuradas por crimes que cometeram
e por situações de falta nos tribunais, quando já têm uma audiência marcada e faltaram. Sim. Então, sim, o ICE vai buscar exatamente essas pessoas. O ICE não está procurando para pessoas Não, que não, estão ilegal não, aqui. não, Eles não. estão procurando pessoas. A última busca dele era para pessoas da América Central que aplicaram para asilo político. Perdeu o caso Sim, e sim. nunca saiu. Muito boa noite, Jorge Pereira. Neste caso é o Jorge Pereira, exatamente, que está a falar de Linden. Muito boa noite, como está? Boa noite, Luís. Boa Diga. noite ao programa. Boa noite. Parabéns. Muito obrigado. Diga. Obrigado. Eu tenho estado... Boa noite para o programa, vocês também, Dr. Assan, Luís. Eu estou ao corrente, portanto, do programa desde o princípio e fala-se bastante sobre a violência doméstica da parte dos homens para as mulheres, mas estamos a pensar no sentido inverso. Claro. Sim, tem esses casos. É muito mais raro, mas No sentido inverso, porque há casais em que os homens também estão a ter violência doméstica e, pura e simplesmente, continuam no silêncio e ninguém se pronuncia, não é? Pois, muitas vezes, um homem que leva a tarefa da mulher realmente tem vergonha de dizer que leva, não é? Mas o que Quer dizer, acontece? Eles têm isso acontece vergonha. muitas vezes. E a mulher também tem alguma vergonha de dizer que foi agredida pelo próprio marido, mesmo exibindo marcas. Agora, temos que incentivar as pessoas numa situação de vítima de apresentar queixa, naturalmente. São situações que são inqualificáveis e que não têm razão de existir. Medida em que as pessoas não têm que chegar à violência para se afirmarem, não é? Yeah. E também, se o casamento não é bom, é melhor separar. Sim, sem dúvida. Yeah. O problema é que as pessoas vivem junto e o amor É um já... programa por excelência que faz muito bem à comunidade e é um programa onde havia de haver mais audiência para se porem ao corrente destas situações. Não é? Tentamos informar um pouco tudo, Jorge. E muito obrigado por nos ter ligado, Linden. Obrigado. Grande abraço. Obrigado. Pois, é exatamente o que diz este telespectador. Há muita gente que não faz queixa às autoridades. E depois há situações de violência doméstica por também- vergonha. Mas a situação, como diz este nosso telespectador, o Jorge, não é só de homem para mulher. É de mulher para homem também. Sim, Acontece muitas mas o que vezes. acontece muitas vezes, eles estão aqui ilegal. Pois, também é esse o E caso. tem medo de ligar para a Exatamente, polícia. exatamente, Mas que exatamente. eles não entendem que a polícia não tem interesse Em saber se é legal ou não é se é legal ou ilegal. Ele só quer tomar conta do problema da violência doméstica. Eu também queria informar que a semana passada nós demos conta aqui, aliás, há 2 semanas, que na Flórida tinha sido aprovada uma lei anti-imigrante. É uma lei que permitia aos diretores escolares e professores de escola, polícias, a perguntarem o status imigratório da pessoa e deterem a pessoa que se encontrava indocumentada. É uma lei que tem um número, na Flórida, SB 695, qualquer coisa assim. É uma proposta. Não, foi a lei aprovada pelo Conselho, pelo Senado e pelo Congresso. Agora vai para a mesa do governador, do Glenn Scott. Quando chegar à mesa do governador, o governador ou aprova ou veta. Todas as propostas, porque a Flórida é um Estado republicano, todas as propostas que chegaram à mesa do governador foram todas vetadas nesse Sim. sentido. Portanto, não vai haver qualquer problema. E quem o afirma é Miguel Díaz de la Portilla, que é exatamente um legislador republicano que hoje afirmou que essa lei não irá ser aprovada. Ele próprio diz. Portanto, é um garante de que isso não vai acontecer. Portanto, essa lei foi aprovada, curiosamente, pelo Senado e pelo Congresso na Flórida, só que agora vai esbarrar na mesa do governador, como aqui acontece em New Jersey, quando se diz ao governador para aumentar o salário mínimo ou então para aprovar uma proposta de imigração. Claro que Chris Christie diz logo que não. É uma coisa que não lhe agrada muito, não é? É incrível que Chris Christie é um republicano, mas o Estado é demócrata, então eu não sei como Exatamente, ninguém entende muito bem. Embora, naturalmente, que este é um Estado onde o Partido Republicano tem alguma força, depois de muitos erros feitos pelo Partido Democrata, sobretudo depois da era de Jim McGriff e depois da era de um outro, Ian? Esqueci o nome dele. Também eu. Que esteve antes de Chris Christie e cometeram erros absurdos. E que, de facto, hoje em dia não se podem cometer. Então, o governador republicano veio, conseguiu endireitar algumas coisas, mas poderia ser um pouco mais liberal e deixar resolver alguns problemas. Esse problema de licença, de dirigir um carro, tem que ser resolvido, porque
As pessoas estão dirigindo de qualquer jeito, não tem licença, tem acidente e não tem seguro. Então, eu não entendo a situação lógica dessas pessoas, o Congresso. Sim, essa é uma situação muito complicada. Agora, a minha pergunta que eu faço é esta. Connecticut já autoriza já autoriza que indocumentados conduzam. E se Nova Iorque autorizar, na medida em que tem um governador que também é democrata e que está muito atento a estas situações, não será meio caminho andado para New Jersey a aprovar? Olha, essa situação é como um domino. Exatamente. Quando um começa a cair, todos os outros caem. Eu não entendo também em New York, que são demócratas, e cada vez que eles tentaram para aprovar a lei, não passou Tem um o núcleo Congresso. republicano muito forte no Congresso e no Senado, embora sejam em minoria, mas é muito forte. E muitas vezes não aceitam essas novas diretrizes. Mas Filadélfia é o caso de Pensilvânia também. Pensilvânia é um estado onde é muito difícil uma lei dessas passar. Sim. Portanto, estamos rodeados, com exceção de Nova Iorque, de um conjunto de estados que não são favoráveis a questões de imigração, embora a Costa Leste seja, na sua maioria, favorável a essas Isso mudou situações. muito desde a época que... Aliás, é importante referir, Moisés Abção, o Partido Republicano tem, de facto, algumas coisas que são interessantes e importantes em termos de leis e de regras, que são extremamente importantes e que nós respeitamos profundamente. Assim como os democratas têm. Quando os republicanos dizem que o Estado precisa de ser mais pequeno e que é preciso poupar dinheiro, todos nós estamos de acordo. Agora é preciso encontrar uma solução para esses casos. É o mesmo que se passa com o Partido Democrata. O Partido Democrata tem que encontrar soluções que combinem com o Partido Republicano. Porque senão um dia destes aparece um indivíduo qualquer com um partido novo e ganha facilmente aos dois porque as pessoas estão desgastadas porque não acreditam na política. Essa é a razão que Donald Votam em Trump. tem sucesso. E Sanders também, muitos. Não é? Porque estão descontentes com a política atual, não é? Sim. O chamado status quo. Eles querem uma outra pessoa que não trabalha justo como os outros conservativos trabalharam anos atrás. Eles querem uma mudança grande, eles querem mudar quase tudo. Um quer que eles eliminar os impostos e cobrar impostos só nas compras. Então aí as pessoas não têm que pagar nada. Quando eles compram uma coisa, vai ter uma alta taxa. Esse é um caminho. Sim, mas é preciso perceber que este país também não pode dar propinas grátis da escola a todos os alunos, ser grátis o ensino e a educação e a saúde, na medida em que seria, e o fim do Wall Street seria o fim da economia americana, não é? Mas o Wall Street é um barómetro económico. Sim, mas tem um grande problema com esses estudantes que têm que ir numa escola, eles não têm dinheiro, eles têm que emprestar dinheiro. É pior aí, ainda. É pior. Quando eles graduam a universidade, eles podem dever $100 mil. Exatamente. Nunca tem Aliás, jeito a questão das isso. propinas são elevadíssimas. Eu posso dizer que em Portugal, por exemplo, o custo de um semestre são pouco mais de $1.000. É diferente. É muito sim. diferente. Eu acho que esse sistema deveria ser implementado nos Estados Unidos. Baixar o volume, portanto, o valor das propinas, não é? Do chamado grant, não é? Não é grant, é propinas, não é? É qualquer. E, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas, que os jovens, possam não ficar endividados no fim do seu curso. Yeah. O governo poderia injetar dinheiro no sistema escolar, poupando assim a possibilidade aos jovens que não têm hipótese de irem O que para a eles fazem faculdade. agora, eles emprestam dinheiro e não tem que pagar durante o tempo que está na escola, mas depois que você sai da escola, um ano Paga, depois, exatamente. eles cobram. Mas eles estão cobrando 7%. Então é uma É muito elevada essa taxa de empréstimo. E não tem não jeito é? para pagar. Por essa razão, minha filha está na escola agora e eu fiz tudo para pagar cada mês, porque eu tenho medo que ela vai sair da universidade e vai dever tanto dinheiro, não vai poder trabalhar e ganhar... Embora haja muita gente que não possa fazer isso, não é? Porque o Yeah. estudo, já falamos em cerca de 7 a 8 a 10 mil dólares de semestre, é caro. Nós estamos pagando para minha filha, que ela está na escola em New York, do modelo, estado, porque eu vivo em New Jersey, é 12 mil cada semestre, 24 mil. caro, é muito E depois você tem que pôr $1.000 e pouco para o apartamento, E para a alimentação, a não é? comida e tudo. No fim, você está gastando 40, 50 mil É uma dólares. situação que precisa de ser revista em termos de escola. Caro amigo, Sr. Manuel, está em Newark. Boa noite, como está? Boa noite. Diga, faz favor. Sou Luís Pires e Diga. Marcelo Absá. Sim, senhor. Queria fazer uma pergunta a respeito de
de um casal amigo, de uma pessoa amiga minha, Diga. que entrou aqui em deixa-me ver aqui nos papéis, em 27 de maio de 2003 e foi, portanto, com contrato de cozinheira e foi aprovado no Departamento de Labour em julho 16 de 2007. Queria saber qual seria o problema em que esse caso está, que em 12 anos que não saiu nada aprovado pelo Departamento de Imigração ou qualquer coisa que possa, Ok. não sei do que é que possa acontecer. A pergunta é, ela entrou no ano 2003 27 de maio de 2003, como contrato de cozinheira. e ela está ilegal agora aqui, não? Exatamente. Well, isso é problema, porque o que aconteceu antes eu esqueci, de 1997 e até 2001, você podia pagar $1.000 de multa e receber o Green Card dentro dos Estados Unidos. Mas depois do último dia dessa data, que foi 30 de abril de 2001, cada caso que começou depois dessa data, o que acontece, você pode ter tudo aprovado, o Departamento de Trabalho, a imigração, tudo é perfeito, mas tem que sair do país para receber o Green Card. E se a pessoa sai fora dos Estados Unidos, depois que está ilegal 1 ano ou mais, a lei fala não pode voltar para 10 anos. Correto. E não existe uma isenção, uma dispensa para essas pessoas. Então, sua amiga vai ter que esperar, guardar esse caso. O caso é bom. Agora, se eles aprovam esse processo de DAPA, que é para os países cidadãos americanos, que ela vai poder fazer. Eu creio que ela tem crianças aqui, não? Sim. Então ela podia conseguir o DAPA. Aí você pode pedir uma permissão para viajar. E depois ela sai do país e volta. Quando ela entra, eles carimbam o passaporte de novo e vai estar legal. E durante o prazo que ela está legal, aí ela termina o caso. Mas, sim, uma coisa assim... O caso está aprovado pelo Departamento de Trabalho já em julho de 2007? Eu tenho o mesmo problema. Quando, no fim de 2001, quando essa lei morreu, eu estava seguro que eles vão aprovar essa lei mais uma vez, porque cada 3 anos ele renovava as leis. Mas com esse problema que nós tínhamos nos 2 touros, dessa data até hoje, o governo não quer aprovar uma lei que ajuda as pessoas ilegais. Por essa razão, naquela época nós tínhamos 3 milhões de pessoas ilegais e agora nós temos 12, 13 milhões de pessoas aqui. É um problema muito complicado. É complicado. Ela tem que só esperar. Ok, caro amigo. Ok? Ok. Muito obrigado, Tudo Manuel. bem. Aqui está a resposta dada a este telespectador, que é uma situação, de facto. Eu penso que eu tenho 1000 casos assim. É? Eu tenho 1000 casos assim, porque depois que terminou em 2001, eu continuei fazendo os casos com a ideia que eles vão mudar a lei mais uma vez. Mas de 2001 até 2016 ainda não mudou a lei. Eu tenho todos esses casos aprovados. Não há nada É que possa estranho fazer. que houve já várias amnistias antes e houve projetos que foram aprovados, leis que beneficiaram os indocumentados, até 1986. E depois de Ronald Reagan tem havido uma longa demora na resolução deste problema. E será pior daqui a 2, 3 anos, porque o número de imigrantes indocumentados vai aumentar também nos Estados Unidos em todos os anos que passam. Sim. Porque acho que fica 1 milhão de pessoas ilegais, pelo menos durante um ano. Portanto, estamos a falar de, se for daqui a 3 anos aprovado, serão mais 3 milhões de imigrantes. Entretanto, alguns regressam que não se estão, mas são mais 2. Portanto, já faremos de 14 milhões de imigrantes e assim sucessivamente. E é uma situação que os republicanos têm que ver, tem que ser resolvida. E a ideia... Aliás, eu estou de acordo. Eu estou de acordo também com aquilo que disse, com o que dizem os republicanos em relação ao cartão verde, que venha o green card, mas resolvam, não é? Em vez do passaporte. E eu penso que isso não é tão mal. Se uma pessoa podia receber o green card e viver aqui a vida inteira, Sim, depois não resolve. importa, a única coisa, não pode cometer um crime. Sim. Então, E esse não é tão esse é que é o mal. maior problema. Maria, boa noite, está em Newark. Boa noite. Boa noite, Maria, como está? Estou a ouvi-la. Não estou, não. Alô? Olá, boa noite. Não, creio que a senhora ficou em silêncio.
Mas, como eu digo, mesmo até os parâmetros exigidos pelos republicanos de só atribuição de cartão verde, eu acho que haveria pelo menos 80% das pessoas ficariam satisfeitas. Embora não possa apelar para a cidadania nem se ele americana. só não briga com Obama para esse DAPA, o direito para os pais de cidadão americano receber permissão de trabalho, isso já ajuda mais de 5 milhões de pessoas. Metade, Exatamente. quase metade dos 11, 12 mil que está ilegal aqui. 12 milhões, exatamente. É Yeah. uma situação que iria ajudar imenso, porque são cerca de 4 a 5 milhões de pessoas que ficariam numa situação de vantagem em termos de status imigratório. É uma situação que gostaríamos de ver resolvida, infelizmente. Bem, o que é que acontece no futuro em termos de imigração? Nada vai acontecer. Temas de campanha vai ser a morte do juiz Scalia. Vamos ter eleições primárias, republicanas e democratas, na próxima quinta-feira, dia 20, portanto, Nevada e Carolina do Sul. E as hipóteses de o problema de imigração ser resolvido em breve é muito difícil e muito complicado, pelo menos até que o Supremo Tribunal se decida a dar um veredito sobre o pedido do Presidente Barack Obama, que é já no próximo mês de junho, não é? De Maio, junho. Mas, Portanto, como nós estamos falando, claro, se não vai ter 9 juristas, 9 juízes, não vai haver desempate, não é? vai estar empatado e não vai aprovar nada. Pois, essa é uma situação que nos preocupa muito. É importante dizer que vamos ter um especial informação na próxima semana, a terça-feira, a partir das 9 da noite, aqui na SIC Internacional. Temas sobre imigração escasseiam hoje, obviamente também não há muito para dizer, mas colocámos toda uma série, uma panóplia de informação que são importantes para si. Falámos de passaportes, falámos de cartões verdes, algumas perguntas relacionadas com a imigração que chegaram também, aquilo que se passou esta semana em termos políticos norte-americanos, e passámos a desenvolver esses temas nesta conversa com Moisés Absan, que é sempre uma conversa muito agradável. Portanto, vamos voltar a ver-nos nós daqui a 15 dias, porque no intervalo de 15 dias há sempre qualquer coisa para dizer. E vamos ver o que acontece. E vamos ver o que acontece também nos resultados deste caucus e do desenvolvimento das notícias do juiz Scalia e de outros temas relacionados com a imigração que vão ser abordados nas campanhas democrata e republicana, nas próximas que se vão realizar já nesta semana. Portanto, desejamos-lhe uma noite muito bem passada, uma noite feliz. Nós encontramos na próxima terça-feira, aqui na SIC Internacional, com especial informação e com temas que, de certo, vão ser do seu agrado e que nada têm a ver, ou podem ter a ver, com a imigração, mas nós cá estaremos para lhe dar conta do que aí vem. Foi um prazer, boa noite, uma boa semana, até terça. Boa noite.